Ok, boa tarde a todos vocês. Como todos os dias temos feito, estamos aqui reunidos ao redor da Palavra de Deus e em oração ao Senhor, todos os dias ao meio-dia, como uma forma de usarmos o nosso tempo nesses dias tão conturbados, para que estejamos enchendo o nosso coração de paz, de alegria e da justiça de Deus, que é o reino de Deus. Então, trazendo o reino de Deus para a nossa casa, para a nossa mente, para o nosso coração, para que possamos ter nesses dias os melhores dias da nossa vida na presença de Deus. E isso é perfeitamente possível em Cristo Jesus. Então, um forte abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Lembrando que você pode, agora mesmo, fazer o compartilhamento dessa live. Então você pode utilizar o aviãozinho aqui embaixo e compartilhar essa live com seus contatos, com seus amigos, e eles também poderão estar acompanhando aqui com a gente a meditação da Palavra de Deus no Salmo 1. Também esse vídeo estará disponível no YouTube ainda hoje, e você vai de lá poder ver quantas vezes quiser e também fazer o compartilhamento em qualquer aplicativo a partir do link do YouTube. Então fica fácil de você fazer isso. Aproveita e se inscreve no canal da Igreja Cristã Renovo no YouTube. Será uma bênção estar sempre em contato com você. Então, como eu já falei anteriormente para o pessoal que já tinha chegado, quero repetir para você que acabou de chegar. Nós vamos ler o Salmo 1 e eu quero pedir que você esteja compartilhando aquilo que você está enxergando no texto, aquilo que o Senhor está falando com você. Compartilhe aqui no chat e eu vou, à medida que eu puder, vou estar vendo aqui as suas observações e vou estar comentando com você. Eu quero que haja uma participação maior nesse dia, nessa sexta-feira, para que a gente possa realmente estar como se estivéssemos sentados ao redor de uma mesa, conversando sobre a palavra de Deus. Então, vamos iniciar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A dona Lucimar está dizendo que a nossa live aqui é uma bênção todos os dias, cada vez mais edificando. É isso mesmo. A ideia é essa, que possamos nos edificar uns aos outros, orar uns pelos outros, assim como ordena a palavra de Deus. Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Muito bem, o conhecido salmo, decorado por muitas pessoas, inclusive, é uma oportunidade de uma reflexão muito importante sobre a nossa vida como um todo. Não somente a nossa vida nessa época de dificuldade, mas a nossa conduta durante toda a nossa existência nessa terra. E ele diz assim, ele já inicia dizendo: como é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então precisamos definir aqui algumas coisas. Vamos definir primeiro o que é ímpio, né? O ímpio é aquela pessoa que não segue a Deus, que não ama a Deus, que não tem a Deus no seu coração. Terminologicamente é o contrário de pio. Pio, santo, temente a Deus, aquele que busca a Deus. E ímpio, aquele que não tem relacionamento com o Senhor. E ele diz: é muito feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios. E os ímpios sempre têm um conselho. O conselho dos ímpios nem sempre vem
verbalizado por uma pessoa diretamente para você, que vai dizer assim, olha, faça isso, faça aquilo. Mas o conselho dos ímpios pode ser muito bem a forma de pensar, a cosmovisão, a forma de enxergar o mundo que o mundo tem, que as pessoas têm, que comumente as pessoas têm. O conselho dos ímpios está espalhado em tudo. O conselho dos ímpios está nos filmes, como a gente estava conversando aqui em família ontem, está nas novelas, está até mesmo nos telejornais. Porque existe um pensamento por trás de cada coisa que é veiculado. O conselho dos ímpios está nos livros, está nos amigos, nas amizades, está espalhado em todo canto. É a forma do mundo pensar, ou a forma de todo mundo pensar. Mas uma coisa que eu aprendi desde cedo é que eu não sou todo mundo. E você é todo mundo? Eu acho que você já ouviu isso da sua mãe, né? Você não é todo mundo. Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Então, como nós não somos todo mundo, Deus também diz isso para nós. Meus filhos, vocês são felizes se vocês não seguirem o conselho de todo mundo. Se vocês não andarem conforme todo mundo anda. E o outro conceito que precisamos entender logo cedo é o de felicidade. Feliz é aquele que não segue os conselhos dos ímpios. Na sua versão talvez tenha escrito bem-aventurado. O bem-aventurado, apesar de ser um termo mais difícil da gente entender, porque nós não usamos no dia a dia, mas é um termo mais completo e mais complexo entre nós, porque ele não fala só de uma felicidade, de um sentimento de felicidade, mas o bem-aventurado é aquele que é próspero em todas as áreas da sua vida, aquele que desenvolve-se em todas as áreas da sua vida e alcança uma realização em sua vida. Então isso é o bem-aventurado. E ele diz, olha, é uma pessoa que tem uma boa ventura, é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. E quantos conselhos nós temos recebido nesse tempo, né? Os conselhos vêm de várias formas, vêm, como eu falei, até em forma de notícias. E muitas vezes temos recebido tantas notícias que vão nos aconselhando a fazer isso, a fazer aquilo. Notícias que nos aconselham a ter medo. Notícias que nos aconselham, ou conversas que nos aconselham a nos retrair. A achar que o mundo vai desmoronar, ou que a nossa vida vai desmoronar. Eu vejo pessoas com medo de não terem renda, ou com medo de perderem seus empregos. E tudo isso vem do senso comum. E esse conselho que a Bíblia está falando aqui, ele vem em forma, muitas vezes, de senso comum. Ou seja, do que todo mundo pensa, do que todo mundo está achando. Então, vamos ter cuidado para fugir do conselho dos ímpios, como diz a palavra de Deus. Aí no versículo 2, estamos lendo o Salmo primeiro, no versículo 2 ele vai dizer, ao contrário, então ele vai mostrar um outro caminho. Ao contrário de quê? Ao contrário daqueles que andam no conselho dos ímpios. Dos que andam no conselho dos ímpios, dos que imitam a conduta dos pecadores e dos que se assentam na roda dos zombadores. Ao contrário, o que ele faz? Ele tem a sua satisfação na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Sabia que a maioria de nós, ou a maioria das vezes, nós estamos meditando em alguma coisa de dia e de noite? Pare bem para pensar, em que você está meditando de dia e de noite? Onde é que a sua mente para mais tempo? Onde é que ela fica mais tempo? A palavra de Deus está dizendo que o homem feliz, a pessoa bem-sucedida, bem-aventurada, ela está sempre pensando e tem satisfação na lei do Senhor. Então, se você enche a sua cabeça só com notícias do coronavírus, então você vai estar meditando de dia e de noite num vírus. Você acha que tem futuro esse negócio?
Será que vai lhe fazer bem meditar dia e noite no vírus? É claro que esse vírus vai produzir alguma coisa em você. Talvez ele não produza a virose que ele costuma produzir no corpo, mas ele vai produzir uma virose horrível na sua cabeça. Então, muitos de nós se encontram hoje meditando dia e noite no coronavírus. Muitos de nós estão meditando dia e noite na sua situação financeira. Muitos de nós estão meditando dia e noite na sua situação familiar. Muitos de nós estão meditando dia e noite numa situação que nem aconteceu ainda, que você nem sabe se vai acontecer no futuro. E não é essa a instrução da palavra de Deus. Ela diz, bem-aventurado aquele que medita na palavra. Aí vamos lá, como é que eu faço? Então vou viver aqui, pastor, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Não, é só você continuar se lembrando do que você leu aqui. Então, quando um salmo desse aqui nos traz uma boa palavra, a gente pode passar a vida toda, ou o resto do dia, pensando naquilo ali. Bom, feliz. E tem gente que é feliz porque fica pensando na palavra de Deus. Fica pensando nas boas coisas que ouviu no começo do dia, talvez um versículo. E muita gente passa o dia todo pensando em coisas ruins, e aí isso não gera nenhuma bem-aventurança, nenhuma fidelidade. Então pensa na palavra de Deus. Pensa naquilo que pode te trazer esperança. Traz à memória o que pode trazer esperança. Não fica mantendo na sua cabeça um monte de coisa tóxica que só vai fazer mal. Tá? Então vamos lá. Esse homem que foge da conduta dos pecadores, que foge da roda dos escarnecedores, né, dos zombadores, foge dessas coisas menores, que tem pouco valor, e que, na verdade, coloca a sua mente nas coisas que têm muito valor, naquilo que tem valor eterno, coloca a sua mente na palavra de Deus, coloca a sua mente no município de Crateús, já no pé da serra que faz a divisa entre o Ceará e o Piauí, né? Lá na temos um riacho que passa lá mais na parte mais baixa do terreno, né? E nesse riacho existe uma vegetação, né? Então, lá tinha uns pés de oiticica. Oiticica é um tipo de árvore. E aquelas oiticicas que tinham ali na margem do riacho, elas passam o ano todo verdes. Elas não ficam secas em nenhum momento. Então, por quê? Porque elas, apesar de estarem plantadas à margem de um riacho, que como todos os riachos do Ceará ou do Nordeste, eles secam durante a maior parte do tempo, mas ali por baixo existem águas. Assim como quando se precisa de água lá na Barra d'Água, se vai até aquele riacho, onde tem um simples banco de areia, está tudo seco, mas quando você cava meio metro, já vai encontrar um pouco de água para retirar ali, que é a salvação daquelas pessoas que moram por ali. Bom, então, como exemplo, para que você entenda o que é uma árvore plantada junto à corrente de águas. É uma água que não depende, né, não depende de uma chuva que venha periodicamente, né? A Evânia está dizendo que se lembra da oiticica. Eita, menina, é do sertão também, eu já andou por lá. Apesar de ser tão internacional. Muito bem. Então, essa árvore plantada junto a um riacho, ela se mantém o ano todo alimentada, suprida
da água que está ali no subsolo. Então, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: esse homem que se firma na palavra de Deus, mesmo que venha um tempo de aridez, mesmo que venha um tempo de secura, de sequidão na sua terra, em outras palavras, mesmo que venham crises, lutas, decepções, mesmo que venham crises emocionais, crises financeiras, crises econômicas, crises mundiais, crises na saúde mundial, não importa, essa árvore ela está plantada junto à corrente de águas e essas águas darão o suprimento o tempo todo, porque todos nós passamos por crises, todos nós passamos por lutas, por dificuldades em qualquer dimensão da nossa vida. Não tem ninguém blindado quanto a isso, não tem ninguém vacinado contra qualquer tipo de crise em algum lugar. Não tem ninguém que possa dizer que está sorrindo o tempo todo. A Bíblia é muito clara, ela diz: tem tempo de sorrir e tem tempo de chorar. Tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Tem tempo de abraçar e tem tempo de se afastar. Então, mas em todo tempo, seja qual for esse tempo que nós vivenciamos, porque nós vivenciamos um tempo social, comum, todos nós estamos no mesmo tempo onde nós compartilhamos de lutas comuns, lutas que são as mesmas entre nós. Por exemplo, o caso da saúde pública. Agora, todo mundo está passando pela mesma situação. Mas existem situações que são próprias, são só nossas. São crises que também só nós sabemos, só nós estamos passando por elas. Então, quando você vê aqui, o que a palavra está dizendo é o seguinte: no meio da crise, no meio da sequidão, você vai ter o suprimento que vem pelas suas raízes. Onde estão as suas raízes? Onde é que você plantou suas raízes? Elas são profundas? Elas desceram até onde tem as águas? Porque o rio, a árvore plantada junto ao rio, o rio não fica borrifando água. O rio vai passando. E a árvore ela tem que estender suas raízes até o rio para adquirir o suprimento que ela precisa. Então, onde é que estão suas raízes? Onde é que você tem colocado suas raízes? A irmã Fátima diz: firmados na rocha, com as raízes junto à fonte inesgotável. E é isso mesmo. Nós estamos firmados na rocha e as nossas raízes vão buscar água onde ela está. E o suprimento é inesgotável. Rosana diz que a árvore plantada à beira das águas tem sempre o suprimento. Ora, lá em Apocalipse, nós vamos ler que esse rio é o Senhor. Ele é a fonte de águas vivas e ele corre da cidade de Deus e vai servindo, de suprimento para toda a nação de Deus. Então esse rio é o Senhor Jesus. E nós somos essas árvores plantadas junto ao Senhor Jesus. E ele diz que, aqui na minha tradução, essa tradução que eu uso, a nova versão internacional, ela dá 2 pontos. Ela diz assim: é como árvore plantada à beira das águas correntes. 2 pontos. Ou seja, vou explicar o que é uma árvore plantada junto às águas correntes. Aí ele vai explicar. Primeira coisa, dá fruto no tempo certo. E segunda coisa, suas folhagens, suas folhas não murcham. É como a oiticica lá da Barra d'Água. As suas folhas nunca murcham. Quando você chegar, sempre vai ter uma folha verde. E aí, para que servem as suas folhas? Você já leu na Bíblia para que servem suas folhas? Pastor, o senhor não tem nem cabelo, quanto mais folha. Pois eu não tenho cabelo, mas tenho folha. E você também. Todos os que são uma árvore plantada junto às correntes das águas, têm folhas. E segundo lá o texto de Apocalipse, essas folhas servem para remédio. Remédio. Para fazer chá? Não sei.
mas serve para remédio das nações. Você é o remédio das nações. A igreja serve para remédio das nações. Nós, como filhos de Deus, juntos, somos um remédio, somos cura. Somos cura para as pessoas. As palavras que saem da nossa boca, que muitas vezes podem servir para gerar doença, mas podem servir para gerar vida. E eu quero lhe incentivar a usar suas palavras nas redes sociais, em casa, onde você puder. Use as suas palavras para gerar vida, para gerar alegria, para gerar fé, esperança. Não uma esperança sem sentido, não uma fé sem raiz, sem profundidade, mas algo realmente firmado na palavra de Deus, que vai gerar alegria para o nosso coração. E dá o seu fruto também, no devido tempo. Frutos para Deus. Fruto tem dois sentidos. Pelo menos. Um deles é o resultado. Fruto é resultado daquilo que você é. Não é? O resultado de um pé de caju é caju. Nunca vai sair manga de lá. E o resultado da mangueira é uma manga. E, mais uma vez, voltando lá para o sertão e para a agricultura, você sabe muito bem que existe um cajueiro, e aquele cajueiro que dá caju azedo, dificilmente vai sair uma safra de caju doce. Pode ser que um ou outro saia assim, menos azedo. Mas o agricultor, ele já sabe, aquele caju ali, daquele cajueiro é azedo. Porque o bicho é azedo. Então só dá fruto azedo. Então que tipo de fruto você está dando? É um fruto doce, é um fruto agradável a Deus? E a outra pergunta é, você está dando fruto? E o outro fruto, outro sentido de fruto aqui, são os frutos que nós damos para o Senhor, quando falamos do Evangelho e as pessoas encontram no Evangelho a salvação. Esse é o fruto. Quando você chegar no céu, eu espero que a sua cesta esteja cheia de frutos. Cheia de frutos para o Senhor. Rosana está colocando aqui uma observação de que a água é corrente, viva, não é uma água parada. Legal, né? A água parada, qual é o resultado de uma água parada? Ela apodrece. Ela termina não servindo. Se não for consumida logo, ela vai gerar problemas. Então a água corrente não traz doença, traz saúde, traz bênção e saúde para todos nós. Pastor Paulo diz que quem está plantado à beira do rio sempre dá frutos. Verdade. Se a boa semente foi plantada no nosso coração, a árvore é boa, o fruto vai ser bom. Porque tudo começa na semente. E a boa semente é o Evangelho. Se é boa semente, tem água, tem um bom terreno, qual é o resultado? Uma árvore saudável e que vai dar excelentes frutos. A Adriana diz que em nossas aflições devemos olhar para o alto, pois é do alto que vem o nosso socorro. Ele é a nossa esperança e está conosco todos os dias, ontem, hoje e sempre. Muito bem. Você já plantou uma árvore ou uma planta na sombra e ela precisa de sol? Já teve essa experiência? Qual é o resultado? Ela vai se inclinar para encontrar o sol. E os galhos dela vão ficar todos tortinhos assim, procurando o sol para sair da sombra, porque ela precisa de sol. Então assim também, viu, Adriana? Nós devemos olhar para o sol da justiça, para o Senhor. Nós somos aquelas plantinhas que ficam procurando o sol, porque é Ele quem vai trazer o alimento, o crescimento para nós. E é dele que vem a esperança, realmente dele que vem todo o consolo e toda boa dádiva.
Carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, diz a Rosana, amém. Não é qualquer árvore não, o carvalho, depois a gente pode tirar um dia aqui só para falar sobre carvalho. O carvalho é utilizado inclusive para estudos sobre tornados em alguns lugares, porque ele se retorce todo, mas ele não é derrubado, porque ele é uma árvore muito forte e bem fincada no chão. Então, em áreas onde tem muitas tempestades e tornados, o pessoal, para saber a intensidade desses tornados, vê aqueles carvalhos todos retorcidos, mas firmes ali, e eles sabem que aquele lugar passou muito tornado, muita tempestade, mas aquelas árvores continuaram firmes ali para contar a história. Retorcidas, é claro, mas estão lá, né? A Rosana está lembrando que o fruto vem na estação apropriada, segundo o texto bíblico, né? Em qualquer hora não sai assim dando fruto de todo jeito, não. Por quê? Isso aqui fala da saúde da árvore. Uma árvore saudável, num clima saudável, num terreno saudável, nas condições corretas, ela vai dar o fruto do tempo próprio, né? E Deus sabe disso, Deus sabe qual é o tempo próprio. Seguindo aqui, ok, são esses os comentários até aqui. Vamos continuar a nossa leitura, tá muito bom a participação de cada um de vocês. Então diz assim, ele dá fruto no tempo certo, já adiantamos aqui pelo comentário da Rosana, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Olha só que bênção. Tudo que ele faz, prosperará. Olha só, Everardo, um abraço para você, Everardo. Bem-vindo aí. Fica à vontade, está em casa, viu? Agora ele diz, olha, não é o caso dos ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Oh, que coisa interessante, né? Eu não quero ser como a palha que o vento leva. Ele está fazendo uma comparação bem distante uma da outra, né? Por um lado ele fala que aqueles que amam a palavra de Deus, que buscam a Deus, eles não são perfeitos, mas eles são como árvore. Uma árvore plantada junto à corrente de água, ou seja, está forte, está saudável. Mas aquelas pessoas que se afastam de Deus, elas são como palha. Agora me diga uma coisa, num tempo de tempestade, num tempo de dificuldade, como é que vai ficar a palha, hein? Se nós compararmos com a árvore, ou com o carvalho, mais especificamente, que eu acabei de falar, que tem raízes profundas, o carvalho e a palha vão demonstrar quem são na hora da tempestade. Enquanto está tudo bem, é até bonito. Aquelas folhas no chão, aquela árvore com folhas embaixo, você acha até lindo, dá para tirar uma foto, colocar como pano de fundo aí no seu celular, fica legal. Mas quando vem a tempestade, eu garanto a você que você prefere ser uma árvore do que ser uma folha. Porque a folha, ela não sabe para onde vai. Quando vem a tempestade, o redemoinho, mesmo que seja um pequeno redemoinho, imagine um tornado, a folha não sabe qual vai ser seu paradeiro. A folha não sabe o final da sua história. Mas a árvore sabe. O carvalho sabe onde é que ele vai ficar. É no mesmo lugar, plantado junto à corrente das águas. Sabe, meus irmãos, Deus nos chamou para ser árvores e não viver como palha, como folha, que o vento vai dispersar e que não sabe para onde vai. Deus te chamou para saber para onde você vai, para ter um destino eterno, um destino bom. Ele quer isso para a sua vida e para a minha vida. Rosana diz que a palha fala de inconsistência, né? De não saber o que está acontecendo, né? Estar sujeito aos ventos das circunstâncias. A palha ainda por cima pega fogo facilmente e é destruída e ainda causa destruição, né? Quando ela pega fogo. É verdade. Então você foi chamado para ser árvore. E não se preocupe com a palha.
as folhinhas embaixo da árvore vão ficar querendo que você desça para o nível delas. Ei, vem ser folha, vem ser palha. Não precisa ser árvore, mas você deve dizer, ó, eu continuo sendo árvore, eu estou firmado na palavra de Deus. E ela é quem me dará um bom destino, um bom caminho e um bom final. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O sentido dessa tradução aqui, no original, esse aprova o caminho dos justos, tem o sentido de que o Senhor cuida do caminho dos justos. Então, não é simplesmente uma situação em que Deus diz assim, ó, te vira, caminha aí na justiça, porque no final tem uma prova e eu vou ver se eu te aprovo ou não. Não é isso. É que Deus, ele cuida do caminho dos justos. E quem são esses justos? É gente boa, gente especial, gente que nasceu melhor do que os outros? Não. Os justos são justos porque foram justificados em Cristo Jesus. São justificados por causa da justiça de Deus. São justificados no sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então, essa justiça do justo que fala aqui no Salmo 1, não é uma justiça que provém de nós mesmos. Né? Pelo contrário, é uma justiça que vem pela fé, que vem de Deus, que vem daquele que é o justo e justificador de todos nós. Como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes como árvores. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém. Então você é justificado pela fé, pela graça de Deus. Então, o que o Salmo 1 está dizendo é o seguinte: se você foi justificado por Deus, você tem paz com Deus, você vive tranquilo e você é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. A Adriana diz que precisamos obedecer e guardar a palavra de Deus em nosso coração. Dessa forma, estaremos preparados para as tempestades. Estaremos firmes no Senhor. E elas vêm, né, Adriana? As tempestades vêm. Ninguém pense que está isento de tempestades na sua vida. Qualquer pessoa, o mais santo que for, o mais preparado que for, aquele que faz os melhores planejamentos, pode passar pelas tempestades, sim. Mas o importante é quem você é dentro da tempestade. E a Claudina diz que o ímpio nunca está satisfeito. A sua satisfação está nas coisas do mundo e não na palavra de Deus, que é vida. É verdade. E aí, como ele tem sua satisfação em coisas passageiras, obviamente ele jamais vai estar plenamente satisfeito, porque logo que se satisfaz, já nasce uma nova necessidade logo ali depois. Amém, meus irmãos. Eu creio que Deus tem falado conosco nesses dias e sei que Ele falou com você através do Salmo 1. A dona Lucimar diz que o ribeiro de água é o resultado para os que buscam a Deus e sua palavra. É verdade, é o próprio Deus, é um ribeiro de águas entre nós, no meio de nós, passando no meio de nós. Até o clima é diferente,
junto às águas. Tem refrigério, tem descanso, né? tem alegria, tem tranquilidade. Sabe, você sentar na beira de um rio, você vai sentir uma tranquilidade, uma paz, aquele som vai te alegrar. Então Deus tem nos chamado para isso, para sentarmos na beira do rio e dele tirarmos tudo o que nós precisamos para esses dias tão turbulentos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tu seres esse rio que passa no meio de nós e que nos enche de refrigério, porque o Senhor nos leva como ovelhas para junto das águas de descanso e refrigera a nossa alma na beira desse rio. Desse rio vêm os nutrientes, desse rio vem a água para suprir cada árvore que está ao redor dele. Senhor, nós queremos nos aproximar cada vez mais desses rios, desse rio que é a tua palavra, que é o próprio Senhor no meio de nós. E que nós sejamos essas árvores preparadas para as guerras, árvores prontas para as tempestades, árvores que das suas folhas sairão remédio para as pessoas, para as nações. Que da nossa boca saia a palavra de vida. Senhor, coloca em nós, no nosso coração e na nossa boca, palavras de vida eterna, que vêm da tua palavra, da comunhão com as Escrituras. E nesses dias sejamos cheios da palavra de Deus, para exalarmos, para sair de nós a essência da palavra de Deus no meio das pessoas. Possamos usar todos os meios possíveis para fazer isso. É o que eu te peço. Te peço também, Senhor, pela saúde das pessoas que estão aqui entre nós, também dos seus familiares. Que o Senhor esteja protegendo os que estão saudáveis, esteja, Senhor, trazendo saúde aos que estão enfermos. Te peço pela tua proteção a todos aqueles que têm que sair, que têm que trabalhar, Senhor, e seus familiares também. Protege, Deus. Senhor, que essa nuvem negra passe pelo nosso país, sem deixar grandes rastros de destruição. Eu creio que o Senhor pode livrar famílias inteiras dessa enfermidade, que vão poder ajudar outros sem passar pela enfermidade. Senhor, eu te peço pelos empregos, pelas empresas, cada um que está aqui entre nós. Que o Senhor proteja a nossa vida financeira de todo mal. Senhor, que tenhamos sabedoria e generosidade para administrar bem e para ajudar pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você. Lembrando que você pode compartilhar durante 24 horas esse vídeo que vai estar nos nossos stories aqui no perfil da Igreja Cristã Renovo. E ainda hoje você vai ter disponível no canal da Igreja Cristã Renovo no YouTube esse mesmo vídeo que você pode assistir novamente ou pode compartilhar diretamente do YouTube para qualquer plataforma, qualquer rede social que você desejar. Um forte abraço para você, que Deus abençoe, muita graça e muita paz sobre a sua vida. Amém. Tchau, tchau.